É isso aí, galera. Então hoje vamos tancar o intancável. Vamos tancar Jair Bolsonaro no Jornal Nacional. Vamos ver como que ele se sai e principalmente vamos ver como que a Globo o interroga, porque a galera gosta muito de achar que a Globo faz uma oposição ao Bolsonaro e eu digo que é uma oposição peronomútil. Então, vamos direto pro vídeo. Jair Bolsonaro, do PL, é o entrevistado Já de está hoje. aí. Amanhã, William Ciro Bonner, Gomes, do não PDT, reparem que na tá assim quinta-feira, Luiz porque, bom, Inácio Lula da para Silva, do tentar PT, e na sexta-feira, não tomar um Simone ban Tebet, aqui. do MDB. Nós vamos vamos lá. abordar os temas que marcam cada uma das candidaturas. O tempo total dessa entrevista é de 40 minutos. E, ao fim, o candidato vai ter 1 minuto para as considerações finais. Candidato Bolsonaro, boa noite. Obrigada pela presença. Eu agradeço também a sua presença, candidato, e o tempo começa a ser contado a partir de agora. Nós vamos começar a entrevista com um assunto que tem mobilizado os brasileiros. O senhor tem xingado ministros do Supremo Tribunal Federal, tem feito ataques sem prova nenhuma ao sistema eleitoral brasileiro. O senhor chegou, inclusive, a ameaçar não ter eleição no Brasil, como Começou bem. se coubesse ao senhor decidir uma coisa dessas. Candidato, com franqueza, o que é que o senhor pretende, ou o que é que o senhor pretendeu com isso? O senhor pretendeu, por acaso, criar um ambiente que, de alguma forma, permitisse um golpe, contra o qual, inclusive, a sociedade civil se manifestou agora com a divulgação de 2 manifestos ou outros manifestos em defesa da democracia? Começou bem, começou bem. Primeiro, você não está falando a verdade quando fala xingar ministros. Isso não existe. Isso não existe. É um fake news da sua parte. Outra coisa, eu quero é transparência nas eleições. Vocês, com toda certeza, não leram o inquérito de 2018 da Polícia Federal, que inclusive está inconcluso. E aquela pergunta que eu sempre faço: se você pode botar uma tranca a mais na sua casa para evitar que ela seja assaltada, você vai fazer ou não? Então esse é o objetivo disso que eu tenho falado sobre o Tribunal Superior Eleitoral. E outra coisa, em 2014, tivemos eleições, no segundo turno, o PSDB duvidou da lisura das eleições e contratou uma auditoria. E a conclusão da auditoria do PSDB, que as urnas são inauditáveis. E só para ficar bem tranquilo aqui, mano, 2018, houve uma denúncia de fraude e a senhora Rosa Weber determinou que fosse aberto um inquérito pela Polícia Federal para apurar fraude. Que, obviamente, se houve fraude, eu ganhei, quem fraudou seria eu. A PF começou a apuração. E quem informou o que eu vou te falar aqui para a PF foi o Tribunal Superior Eleitoral. Numa das partes do inquérito está assinado pelo chefe do TI do TSE que hackers ficaram por 8 meses dentro do TSE, inclusive com a senha de um ministro, de nome Banhos, além de senha de outros 5 servidores. Imediatamente, a Polícia Federal pediu os logs, as impressões digitais do que ocorreu nas eleições de 2018. O TSE podia ter informado no mesmo dia, mas 7 meses depois, o TSE informou que os logs haviam sido apagados. Então, a grande interrogação é exatamente essa daí. Nós queremos evitar que dúvidas pairem por ocasião das eleições agora desse ano. Nada mais além disso. É curioso que o... Vamos ver, começou bem, né, galera? Vou dar um pausezinho, depois a gente volta, mas começou bem. Mas isso, ele repetiu a mentira. Agora eu quero ver o Bonner, se o Bonner vai rebater essa mentira que ele está sustentando e não pode ficar sem resposta em rede nacional. Porque se não tiver resposta, é um golpe muito duro ele ter repetido essa mentira no jornal. O senhor se refira a esse episódio porque o senhor, inclusive, foi acusado de ter divulgado informações sigilosas de investigações inconclusivas. Mas sobre a transparência que o senhor afirma defender das urnas, órgãos fiscalizadores como o Tribunal de Contas da União, a Advocacia Geral da União, associações de juízes, associações de juristas, associações de delegados da Polícia Federal, todos já atestaram a segurança das urnas eletrônicas. O Bonner não tinha feito a lição de casa, não estudou a mentira do Bolsonaro que ele repetiu e arregou. Ponto pro Bolsonaro, mas vamos ver. Eu vou além. A transparência e a segurança das urnas eletrônicas tem sido motivo de orgulho da maioria da população brasileira. Agora, o senhor começou a sua resposta afirmando que eu tinha cometido fake news. Em nome da verdade, candidato, o senhor xingou o ministro do Supremo de canalha.
O senhor fez isso com o microfone. Então, E ele vinha perdão. fazendo contra mim. Mas, candidato, Ele eu vinha lhe fazendo perguntei contra mim. qual era o seu propósito. Lembra a pergunta que eu fiz ao senhor? Qual Falou- era o falou seu propósito? Falou ministro. Foi um ministro específico. Senhor. Tá ok? Tá refeita aqui a dúvida? Mas não, é que o senhor disse que eu cometi fake news. Só para esclarecer, a pergunta que eu lhe fiz é: qual era o seu propósito? Não, Ao pelo menos essa ele xingar o desmentiu. ministro Tá bom, de vamos lá. canalha. E ameaçar não permitir que as eleições fossem realizadas, se isso não lhe compete fazer. Não é uma atribuição do presidente da República, é uma atribuição constitucional, candidato. Quem vem sendo perseguido o tempo todo por um ministro supremo sou eu. Um inquérito completamente ilegal. E as medidas que vinham sendo tomadas por esse ministro eram contestadas. Lá atrás, inclusive, a procuradora Raquel Dodge deu um parecer para que esse inquérito deixasse de existir. E continua existindo. A temperatura subiu. Hoje em dia, pelo que tudo indica, está pacificado. Espero que seja uma página virada. Até você deve ter visto, por ocasião da posse do senhor Alexandre de Moraes, um certo contato amistoso nosso lá. E pelo que tudo indica, está pacificado. E quem vai decidir essa questão de transparência ou não serão, em parte, as Forças Armadas que foram convidadas a participar da Comissão de Transparência Eleitoral. As Forças Armadas Importante esse ponto também. Vamos ver. Neste ponto, o Bonner tem a obrigação de colocar as Forças Armadas no seu devido lugar. Vamos ver se ele vai arregar de novo, tá? são uma das partes, né, desse grupo que analisa a segurança A grande Não, questão não é não é nenhuma nem a das partes. presença das Forças Armadas, candidato. A grande questão que se dá é que o senhor se coloca como patrono das Forças Armadas e a forma como o senhor ataca o sistema eleitoral é que causa ruído e que causa Fique tranquilo, Bonner. uma certa intranquilidade no ambiente Teremos eleitoral. eleições, o ministro Alexandre de Moraes acabou de assumir. Amanhã ele tem um encontro, pelo que me parece, um encontro com o ministro da Defesa para tratar desse assunto sobre transparência eleitoral. Tenho certeza que o ministro Alexandre de Moraes vai conversar e Tá com medinho do Xandão, né? Tá com medinho do Xandão. provocar para que chegasse a esse ponto. Pode ter certeza que vão ter eleições limpas e transparência no corrente ano. O senhor costuma dizer que defende a liberdade, mas a impressão que dá quando a gente vê manifestações de apoiadores seus é de que nem todos têm a mesma percepção daquilo que o senhor defende, porque é muito comum vermos apoiadores seus defendendo medidas absolutamente inconstitucionais. Fechamento do Congresso, fechamento do Supremo Tribunal Federal, golpe militar, intervenção militar com Bolsonaro, essas coisas são ditas. Inclusive tem uma frase que é muito ouvida também nessas manifestações por parte desses grupos que é "eu autorizo". No entanto, o senhor não os desautoriza, candidato. Isso não é uma sinalização ruim dessa parcela de apoiadores? Você vê as manifestações nossas sem qualquer ruído. Uma lata de lixo sequer virada nas ruas. Eu considero Isso que ele falou, né, o animal? Essas, artigo 142. O que é artigo 142? Tá? É um artigo da Constituição, que eu não entendo da maneira como alguns pouquíssimos entendem. Quando alguns falam em fechar o Congresso, é liberdade de expressão deles, eu não levo para esse lado. Tá? E para mim isso aí faz parte da democracia, não posso eu ameaçar fechar o Congresso. Gente, esse papo de democracia não é legal. Cadê? Eu espero que venha daqui pra frente, mas cadê o que nos interessa pro povão que tá assistindo? Inflação de 2 dígitos que se manteve esse tempo todo, queda de 10% na renda, desemprego na ordem dos 10%. É isso que a gente tem que ouvir nessa entrevista. Vamos ver se eles chegam lá. Isso, ou o Supremo Tribunal Federal. Então, Bonner, eu não vejo nada demais, vejo como liberdade de expressão, como alguns falam em AI-5, nem existe mais AI-5. Você querer punir alguém por ter levantado uma faixinha no meio da multidão AI-5, Bom, isso aí é uma coisa que, no meu entender, não leva a lugar nenhum. Agora, o outro lado... Eu não quero... O outro lado... Eu não quero interrompê-lo, mas é que o senhor disse algo muito... Perdão, candidato. O senhor disse algo muito importante ainda há pouco. O senhor disse, referindo-se ao ministro Alexandre de Moraes, que teremos eleições, elas serão limpas, etc. Com o intuito de tirar esse estresse, tirar a intranquilidade desse momento eleitoral do Brasil. O senhor não quer aproveitar essa oportunidade diante de milhões de brasileiros para assumir um compromisso eloquente de que vai respeitar o resultado das urnas, seja ele qual for? Seja qual for, eleições limpas devem e têm que ser respeitadas. O senhor vai limpas respeitar... e transparentes têm que ser respeitadas. Está atestado que as eleições brasileiras são limpas e são transparentes e que as urnas são auditáveis. Isto posto, eu lhe pergunto mais uma vez. O senhor vai assumir um compromisso diante de milhões de brasileiros de
respeitar o resultado das urnas e estimular os seus seguidores a fazer o mesmo, candidato? Serão respeitados os resultados das urnas desde que as eleições sejam limpas e transparentes. Como você disse que são auditáveis, em 2014 não aconteceu isso. Mas tudo bem. Vamos botar um Cara, ponto que final bobagem, nisso? cara. Não, Em vamos para outra pergunta, 2014, outro assunto. Então, Vamos eles respeitar os resultados. auditaram as urnas. Foi isso, foi feito uma... Eles pediram recontagem de votos, as urnas não são auditáveis, assim... Isso não pode ficar sem resposta. temos uma declaração importante do candidato Bolsonaro assumindo publicamente o respeito ao resultado das urnas de outubro. Renata. Pandemia, candidato. Nos momentos vamos lá. mais dramáticos, o senhor imitou pacientes de Covid com falta de ar. Sobre as mortes, o senhor disse, e daí? Eu não sou coveiro? O senhor estimulou o uso e usou dinheiro público para comprar medicamento comprovadamente ineficaz contra a Covid. O senhor desestimulou a vacinação. O senhor... Ele vai dizer que deu vacina para os estados, vai botar a culpa nos estados, nos prefeitos, vai dizer que foi que mais deu dinheiro e que mais deu vacina. Quer ver? Vamos lá. não teme ser responsabilizado, senão pelos eleitores, pela história? Olha, nós compramos mais de 500 milhões de doses de vacina. Aí, ó. Só não se vacinou quem não quis. Eu acho que vocês dois se vacinaram. Comprada por mim. E em tempo bem mais rápido que outros países, que isso não tinha no mercado. Não poderia eu Tem que Num primeiro contrapor momento, isso aí, mentira. Por exemplo, falar que devíamos assinar certos contratos, como por exemplo com a Pfizer, onde a Pfizer não garantia a entrega da vacina. A primeira vacina no mundo foi dada em dezembro de 2020. Em janeiro, nós já estávamos vacinando no Brasil. Por causa da Coronavac que tu fizemos foi a nossa contra. parte. Tem que rebater isso aí, e cara. o grande O grande erro disso tudo foi um trabalho forte da grande mídia, entre eles a Globo, desestimulando os médicos a fazerem o tratamento precoce, que isso é conhecido como uma liberdade do médico. Quando algo é desconhecido, como até hoje, é Vai desconhecido forçar os de efeitos novo isso. possíveis efeitos atrás da vacina, desaconselhar, inibir, ameaçar, caçar o registro de médicos. Isso que foi errado feito durante a pandemia. Mas, candidato, o senhor desestimulou a vacinação. Isso não tem nada a ver com liberdade. O senhor chegou a dizer que quem tomasse a vacina poderia virar jacaré. Mas o em senhor função- associou a vacinação ao vírus da AIDS. E mais, quanto às vacinas, a Pfizer esperou 93 dias por uma resposta quando a empresa procurou o governo para tratar de vacina. A Coronavac, o senhor desautorizou o ministro e chegou a suspender a compra da vacina. Não houve suspensão da minha parte. A questão da Pfizer. No contrato da Pfizer estava escrito: não nos responsabilizamos por qualquer efeito Mentira, ele colateral. não respondeu Outra o coisa. e-mail. A Pfizer não apresentou quais seriam os possíveis efeitos colaterais. Eu usei uma figura de linguagem. Jacaré. Figura de linguagem? Sim. Você sim. acha que é o caso de Não, brincadeira? não é brincadeira isso. Isso faz parte da literatura portuguesa. Então, Virar jacaré? brincadeira é, no momento difícil para o Brasil, a imprensa desautorizar os médicos pela sua liberdade de clinicar. Esse foi o grande problema. E outra coisa, eu não errei nada do que eu falei. Eu falei no início da pandemia que nós devíamos cuidar, tratar dos idosos, pessoas com comorbidade, e o resto da população trabalhar. Isso eu falei. E não é Sim, aí morreu hoje. 700 Muitos mil países pessoas. já Os caras falam tão que o loucos, cara. lockdown Foi um erro, que as pessoas se contaminavam muito mais em casa do que nas ruas. E outra coisa, se falava em fazer o quê, o lockdown? Lockdown 1 mês, 2 meses no máximo para achatar a curva. Durou mais de um ano o lockdown. Porque não teve lockdown, até animal. hoje continua. Gente falecendo por Covid. Ou seja, o lockdown serviu sim para atrapalhar a nossa economia e contaminar mais pessoas ainda em casa. Candidato, mas as medidas socioeconômicas importantíssimas, elas foram adotadas por governos no mundo inteiro justamente para sustentar o fique em casa no pico da pandemia, fique em casa se puder. Para que as pessoas pudessem proteger a própria vida e, ao mesmo tempo, receber um amparo econômico. Vamos deixar a cloroquina de novo. Aliás, como nós vimos em Manaus, pessoas morrendo com falta de oxigênio por um erro de logística e gestão do seu ministro da Saúde. Negativo. Menos de 48 horas estavam chegando já cilindros lá em Manaus. Lá foi uma coisa atípica, anormal, que aconteceu de uma hora para outra. Menos de 48 horas, cilindros começaram a chegar em Manaus. De Chegou alguns pontos antes do o Brasil. oxigênio da Fizemos Venezuela. a nossa parte em Eu não Manaus. acredito, eles vão deixar o cara mentir nesse nível, não é possível. Não Faltou da nossa parte recursos bilionários para governadores e prefeitos enfrentarem a Covid, construírem hospitais de campanha. Então fizemos a nossa parte. Raro país do mundo que fez algo melhor do que nós fizemos. E o resultado, até o OMS... Eles não estão reconhece rebatendo o cara, é isso isso. daí. Eles estão deixando Fizemos o cara a nossa- falar de novo. Sabe, não é possível que esses sejam os melhores jornalistas, o melhor grupo de jornalistas que não se preparou para um discurso que todo mundo sabe que o Bolsonaro faz. Tem que
todas essas mentiras têm que ser rebatidas, não pode ficar no ar. O senhor mencionou 48 horas, o fato é que Manaus ficou uma semana, mais de uma semana, 9 dias, sem receber o apoio. Bom, alguém botou na tela dela. Não é verdade isso. Agora, Não é verdade. Candidato, sobre o seu comportamento com as frases que eu mencionei, imitando pacientes com falta de ar, muitos viram isso como um sinal de falta de compaixão. Eu queria que você botasse no ar eu imitando falta de ar. Realmente... Mas falta de compaixão... Bom, então você começou a mudar. Desculpe, você começou a mudar, tudo bem. Para eu completar a minha frase, muitos viram isso como uma falta de compaixão, de solidariedade com os doentes, com as vítimas, com os parentes das vítimas. O senhor se arrepende? A solidariedade, eu me manifestei conversando com o povo nas ruas, visitando a periferia de Brasília, vendo pessoas humildes que foram obrigadas a ficar em casa sem ter um só apoio do governador ou prefeito. Isso que aconteceu. E nós fizemos exatamente o quê? Demos o auxílio emergencial imediatamente. 68 milhões de pessoas humildes começaram a receber o auxílio emergencial. Eles estavam condenados a morrer de fome dentro de casa. O senhor não se arrepende das declarações? Ou ir para as ruas, fazer o que não queriam. Poderiam ter um caos na rua, caos porque pessoas com fome iam para as ruas. Criamos imediatamente o auxílio emergencial. Fizemos a nossa foram parte. contra. Demos tanto dinheiro para Queria governador. dar R$200. Que a gente não tem Notícia de ele ter atrasado folha de pagamento ou até mesmo 13º. E quando tivemos a oportunidade de investigar fraudes, aquela CPI do circo feita por Renan Calheiros, Omar Aziz e Randolfo Rodrigues, não quiseram investigar os desvios de recursos enviados para terminou 9 pizza, governadores né? do Nordeste. Fizemos a CPI. nossa parte e tratei com muita seriedade essa questão. Agora, não adotei o politicamente correto. Não estimulei. Inclusive, o que eu falei é que quando foi decidido o que era essencial, o trabalho essencial, eu falei, deve ser todo aquele necessário para o homem ou a mulher levar o pão para dentro de casa. A própria MS concordou comigo nessa Então questão. o senhor chama isso de politicamente incorreto? O senhor não se arrepende do seu comportamento, das frases que fez, imitando pessoas com falta de ar, como solidariedade para as famílias que sofreram? Você acabou de falar que eu não imitei falta de ar e voltou a falar... Não, falta de ar sai da novamente. falta de Eu ar falei e não falta de deixa ar. ele falar da cloroquina. Não deixa ele mentir. Não deixa ele dizer que tu tá mentindo quando fala que não chegou oxigênio em Manaus. Isso não pode ficar assim, mais ou menos. 100 mortos. A minha pergunta é muito específica. O senhor se arrepende Lamento as disso? mortes. Não tem que não perder um parente, um amigo. Lamento as mortes. Agora, não poderia ser tratada a Covid da forma como começou a ser tratada. E quando você fala em tratamento precoce, Lembre-se que Olha aí, no de novo. protocolo do Mandetta, tinha o tratamento precoce lá, mas só em casos graves, onde eu não concordei com ele. No início, o protocolo do Mandetta era vá para casa, quando sentir falta de ar, procura um hospital. Eu falei, procurar para quê? No início ninguém sabia direito. O problema é depois de que todo mundo já sabia que a cloroquina e todo esse dito tratamento precoce não só não fazia efeito para a Covid, como ainda tinha chances de piorar o quadro. É isso que tem que ser dito. Não pode deixar ele ficar repetindo esse tipo de Não tem coisa. remédio. não tinha vacina também naquele momento. Bom, vamos falar de economia? Vai. Eu só queria observar, a Renata não retirou observação sobre o fato de o senhor ter imitado pessoas com falta de ar. Ela retirou. disse... Não. retirou. Ela disse que o senhor imitou gente com falta de Pacientes ar de e que Covid faltou com falta de ar. também a solidariedade. Foram as duas coisas. E o senhor não respondeu mas, a minha candidato, o pergunta senhor se já se deixou arrependia ou claro não, que o senhor mas tudo acha bem. que mais brasileiros se contaminaram por ficar dentro de casa Não, sem acho se não. expor... Não, o senhor disse isso. Nova York, mostra isso aí. O senhor disse fora do isso? Brasil, Mentira, seu sem vergonha. Vamos agora Para a Nós estamos economia. dentro de casa do que fora de casa. Vamos para a economia. Vamos para a economia, que é um tema que o senhor também gostaria de abordar Vai, certamente. Edinho, vamos Em lá. 2018, como candidato, o senhor disse assim, numa entrevista: eu sei do que é que o povo precisa. Inflação baixa, taxa de juros menor, dólar menor. Aí veio o seu governo, os juros básicos da economia dobraram, a inflação mais que dobrou, o dólar que estava em R$ 3,90 está em mais de R$ 5,00. É verdade que tudo isso se deu num cenário de pandemia e num cenário também de guerra na Ucrânia. Ocorre que esse cenário não mudou, não é? A pandemia não acabou, infelizmente, e a guerra da Ucrânia é uma realidade ainda. Pergunto, candidato, qual é o seu plano, uma vez reeleito, para Saca? Aí o Bonner não faz o dever de casa de dizer, olha, tem uma pandemia realmente, mas se a gente comparar os resultados da economia brasileira com os dos outros países de economia comparável com a brasileira, os nossos resultados são muito piores. Para já desarmar ele, para ele não dizer que foi por causa da pandemia. num segundo mandato, as promessas que o senhor fez em 2018 para a economia? Primeiro, as promessas foram frustradas pela Pandemia, Claro que ele ia por dizer uma isso. seca enorme que tivemos no ano passado e também pelo conflito da Ucrânia com a Rússia. Se você pegar os dados de hoje, você vê o Brasil como talvez o único país do mundo com uma deflação.
Mentira, um filha da país puta. onde vai Ter uma inflação menor do que, por exemplo, a Inglaterra, menor que os Estados Unidos. A inflação vai ficar menor agora nesse mês porque ele, numa medida eleitoreira, numa canetada, derrubou o preço dos combustíveis, que é um dos principais indexadores, e tocou a taxa de juros lá pra puta que pariu, fazendo com que o Brasil tenha um dos maiores diferenciais de juros do mundo para atrair dólar e assim segurar a alta do dólar e, portanto, segurar a inflação. Isso é conjuntural, pontual, porque na realidade o que nós temos no Brasil é uma inflação persistente de 2 dígitos. Pô, isso é o mínimo do dever de casa do jornalismo. Você vê também que a taxa de desemprego tem caído no Brasil. Os números da economia são fantásticos. levando em conta o resto do mundo. Fantásticos. 10% de diminuição da renda, 10 milhões de brasileiros desempregados, uma taxa de 10% de desemprego, né? Na volta dos 10% de desemprego, o desalento lá nas alturas, uma inflação que nem eu já disse, repito, 10%. Isso são os números bons da economia. O Bonner vai deixar assim. Nós não podemos... Se fosse apenas o Brasil com esse problema, eu seria o responsável. O que nós pretendemos fazer? É continuar exatamente na política que vamos fazendo desde 2019. Pô, que A merda, grande hein? vacina A favor da economia em 2019 foram reformas, como, por exemplo, da Previdência. Foi, por exemplo, a Lei da Liberdade Econômica. Foi a modernização das NRs, das normas regulamentadoras. Milhares de normas nós deixamos de lado, nós revogamos. Então, a grande reforma da economia foi feita, a grande vacina foi feita em 2019, que fez com que nós pudéssemos suportar... Saca? E essa reforma da economia, essa vacina, produziu essa catástrofe. Porque a galera tem que entender o seguinte, por que eu queria que fosse a pauta econômica debatida? Porque é por causa da pauta econômica que o Lula tá na frente. Na bolha bolsonarista, onde eles só enxergam seus próprios pares, onde eles só veem espelhos, a galera consegue suportar essa inflação, essa carestia. Agora, para quem é povo trabalhador e tá pagando o preço que tá pagando no leite, no feijão, no arroz, para essa turma aí é mais difícil acreditar na mentira bolsonarista. Então não dá para deixar esse tipo de discurso sem resposta. Nós pegamos 2020 e 2021 e tivemos um saldo positivo de quase 3 milhões de empregos no Brasil. Diferente de 2014 e 2015, que tivemos uma perda de quase 3 milhões de empregos no Brasil. Isso é sinal do quê? Competência da equipe econômica, programas. Aí ele tá fazendo o seguinte, ele tá comparando um momento de pico de crise ali, de 15 para 16, e comparando com o governo dele. Isso é tão desonesto que se tu pegar qualquer outro período do governo do PT, vai ter números brutalmente superiores ao dele. Porque se tu pegar um período de recuperação econômica pífia, que o Brasil está tendo, com o período de crise, você consegue comparar. Agora, comparar 2 momentos similares, não tem comparação. E o bem, preservaram mais de 10 milhões de empregos no Brasil. O próprio auxílio emergencial, num primeiro momento R$600, fez com que a economia... 600 que ele não queria, né? Municípios, veio do Congresso. O município não colapsasse. Então, essas medidas, entre outras, fizeram a gente romper 2020 e 2021. 22, quando veio a guerra agora, problemas nós tivemos. Fui na Rússia negociar fertilizantes com o presidente Putin. Se não tivesse ido, não teria fertilizante para nossa safra agora, desse segundo semestre. Não, isso é importante. Não. Isso garantiu que a segurança alimentar do nosso Brasil e do mundo. Só para concluir, então, num segundo mandato, o senhor daria sequência aos planos que foram... Aí o Bonner gostou dessa parte. Nós somos o 7º país mais digitalizado do mundo. Tá? Nós fizemos muita coisa no Brasil. Pix, vai falar do Pix. Realmente a todas as camadas da sociedade. Que ele nem sabia o que era. Na questão do IPI, a proposta do Paulo Guedes, que está parada no Supremo Tribunal Federal, nós pretendemos diminuir impostos de 4 mil produtos em 35% de IPI. Para o segundo mandato. Não, desse agora. É que a proposta parou no Supremo Tribunal Federal. Há semanas. Agora, senhores, para que a gente possa abordar... Isso começou há 2 meses a redução de IPI, não foi de agora? Para que nós possamos abordar nessa entrevista o maior número de temas, vamos prosseguir, vou falar sobre meio ambiente. Em 2020, o seu então ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, disse que era para aproveitar que a imprensa toda estava focada na cobertura da pandemia para ir desregulamentando as leis ambientais, o que ele chamou de passando a boiada. Fato é que, no seu governo, a taxa anual de desmatamento da Amazônia deu um salto, é a maior em 15 anos. O senhor continua apoiando essa política de desregulamentação? Olha, você tem que pensar que na Amazônia você tem quase 30 milhões de habitantes lá. Tem 30 milhões de brasileiros na Amazônia. O que tem a ver? A primeira preocupação é essa.
Outra, qualquer propriedade lá tem que preservar 80% e pode usufruir de 20%. Eu Sim, tentei, isso é o mínimo. nos primeiros 2 anos de mandato, fazer a regulação fundiária, para saber, por exemplo, qualquer local desmatado ou com foco de calor, de quem é o CPF daquela propriedade. O presidente da Câmara não colaborou para botar essa proposta avante. Ah, agora, culpa do quando se presidente fala da em Câmara. Amazônia, Ah, tá. por que não se fala também agora na França, que há mais de 30 dias está pegando fogo? A mesma coisa está pegando fogo na Espanha e Portugal. Meu, só que fogo lá tem todo uma onda ano. de calor, é outro papo, não é a obra do latifúndio aqui. Aqui a queimada é uma prática sistêmica do latifundiário para transformar a floresta em pasto. Aí você vai comparar com uma onda de calor histórica na Europa que não está produzindo queimadas propositais para transformar a floresta em pasto, como é o caso do Brasil. O problema é esse, o cara mente e não há ninguém para rebater. No Brasil, Infelizmente, não é diferente. Acontece. Grande parte disso aí, alguma parte disso aí é criminoso, sei disso. Ah, Outra alguma parte. não é criminoso. É o Ribeirinho que toca fogo ali na sua. Ah, é o Ribeirinho. A sua Não é o natureza Ribeirinho, cacete. Não é o Ribeirinho, tá? É o latifundiário. É o latifundiário. É o latifundiário. Botar a culpa no Ribeirinho. Seja, o Pantanal provocado pelo Mato-Grossense é comum pegar fogo de forma espontânea. Agora, candidato, a favor das críticas dos especialistas à sua política ambiental, tem os números. No seu governo, boa. a taxa anual de desmatamento da Que Amazônia isso? saltou de 7.500 quilômetros Isso quadrados é o em real. 2018 para 13 mil ano passado. O levantamento do MAP Biomas mostrou que 97% dos alertas de desmatamento emitidos desde Acabou com o 2019 ICMBio. não foram fiscalizados pelos órgãos responsáveis, 97%. Especialistas dizem que quando o senhor desautoriza, por exemplo, a destruição de equipamentos pelos órgãos fiscalizadores ou quando o senhor desmonta órgãos como o IBAMA, o senhor está passando uma mensagem de incentivo a quem desmata ou ao garimpo ilegal. Primeira coisa, a destruição, como dá em lei, é se você não puder retirar o equipamento daquele local. O que vinha acontecendo, e ainda vem, infelizmente, E é tem o que ser material feito assim. Pode ser retirado. do local, porque se chegou lá, pode ser retirado. E há o abuso de uma parte. Tá, mas retirar pra quê? Pra que você vai utilizar um equipamento cuja única função é destruir o meio ambiente? Um equipamento que é proibido de existir para aquela função. Porque a tática de destruir, de tacar fogo, que o IBAMA assim fez, é excelente. É isso. Você pega a balsa do garimpeiro, você pega a draga, pega a porra toda e acaba com tudo. Acaba com tudo. Se eles quiserem voltar pra lá, eles vão ter que começar do zero, vão ter que reinvestir tudo de novo. A partir do momento que o Bolsonaro defende que não se faça isso, ele tá, sim, defendendo esse tipo de prática criminosa. Como eu disse para você, tem locais. De qual parte? Tem locais. A Renata tá na melhor que o ali Bonner, É né? permitido. Mas desculpa, eu não entendi. Abuso de qual parte do Por órgão parte do IBAMA. fiscalizador? Sim, por parte do Que IBAMA. otário, cara. Por que, candidato? O que seria um Mas é o abuso do seguinte, o IBAMA que diz a lei? na defesa da O floresta que diz a amazônica? lei? Um trator, por exemplo, você tem que tocar fogo se não puder retirar daquele local. O que e muitas vezes o pessoal do IBAMA faz? Toca fogo mesmo podendo Retirar Claro, o material de lá. correta Mas aqui atitude. interessa defender a posse de um trator utilizado para Isso. derrubar árvores na Amazônia, candidato. Mas não está derrubando a árvore da Amazônia, está derrubando em áreas, muitas vezes, Mas a lei não fala. se o local Como não? Se o permitido ou troço é preso na Amazônia, ele não tá derrubando árvores na Amazônia, Bolsonaro. Tá derrubando o quê, então? A quem interessa, candidato? a lei não fala. Tem sido destruído, tem sido destruído. A minha orientação é cumprir a lei. Nada mais além e os disso aí. órgãos fiscalizadores? Olha só, a Amazônia é do tamanho da Europa Ocidental. Então e daí? Ali, Aí por causa disso ela tem que queimar cabe uma mais no Alemanha, teu cabe governo? uma França. Cabe uma Itália, cabe um Portugal, cabe um montão de países. Você pensa que fiscalizar, evitar que pegar fogo Mas é só assim, para vamos lá? entender, então, Sobre a Esse é o melhor momento até então da bancada do JN. autorização dos órgãos fiscalizadores Não, para não, destruir não equipamento desa- Não apreendido? desautoriza, manda cumprir a lei. A lei fala que se o material puder ser retirado de lá, assim como entrou, não é para ser destruído. Mas com que propósito mesmo? Eu não entendi. Cumprir a lei. Pra Propõe, cumprir a lei. cumprir a lei. Faz lá Eu tenho dentro, aqui- coisa eu tenho você. aqui uma aspas, Tem quase ontem- 30 milhões de pessoas que têm que sobreviver. Eu tenho aqui... Bom, Eu tenho aqui uma Entendeu? aspa Ele tá sobre o defendendo senhor. abertamente. Ele diz, as pessoas têm que sobreviver. E para isso nós temos que destruir a floresta. Não, as pessoas, para sobreviver, não precisam destruir a floresta. A floresta é destruída para alimentar a ganância do latifundiário. As pessoas, para sobreviver, não precisam disso. Não são elas que fazem, não são os trabalhadores. Isso é meia dúzia de latifundiário que faz. Não tem nada a ver com as pessoas. diz que não é para queimar nada, maquinário nem trator. Mas vamos adiante, o fato é que, sobre o meio ambiente, em 2018, o mundo tinha uma visão sobre o compromisso ambiental do Brasil. Hoje,
o mundo vê o Brasil como um destruidor de florestas. Num segundo mandato, o que o senhor vai fazer para mudar essa imagem? Primeiramente, destruidor de floresta. É uma mentira. Ninguém quer destruir floresta, né, por livre e espontânea vontade. O acordo Mercosul-União Europeia estava travado. Com os problemas agora da guerra, Ucrânia, Rússia, a União Europeia quer acelerar o acordo conosco para o Mercosul. Dizer mais, a Alemanha está usando combustíveis fósseis. Sim, todo mundo usa, Bolsonaro. Se eram os países que diziam que nós devíamos cada vez mais buscar aí... Já botaram Energia prazo limpa, para acabar com o concordo com consumo de ele. Mas a combustível fóssil. O realidade que tem a é ver outra isso aí, Bolsonaro? completamente diferente. Não é a realidade aquilo que aquilo que a gente acha que deve ser. É o que tem que ser. Países da Europa já estão em contato conosco, por exemplo, atrás do hidrogênio verde. O Brasil será uma grande potência fornecedora de energia hidrogênio verde. Como Que já país, temos Bolsonaro? acertado, né, No limite máximo, temos até o equivalente a 50 Itaipus na costa do Nordeste. E nós vamos exportar esse hidrogênio verde para a Europa toda. É, isso aí. Tu vai o criar Brasil uma é nova exemplo. indústria baseada no hidrogênio verde. Tá bom, na cabeça do Bolsonaro. para o mundo. Você pega, está na minha frente por coincidência aqui, por exemplo, as áreas reservadas em países outros para agricultura, não é pecuária, é agricultura. Somente a União Europeia é de 45% a 65%. Você pega países como a Alemanha, 56% para a agricultura. Então, Você pega o Reino Unido, 63% para a agricultura. O Brasil preserva 2/3, 66% da sua área verde. O Brasil não merece ser atacado dessa forma. Vamos falar Porque, de no logística. fundo, Isso é o mínimo, né, interesse. Bolsonaro? Isso é o mínimo. Olha as características de um país para o outro. Você vai comparar o tamanho do Brasil, a presença, por exemplo, da floresta amazônica. Quantas florestas tropicais nós temos no mundo do porte da floresta amazônica? Então você quer dizer que a porcentagem é maior, então temos que adequar a porcentagem. Então tá, vamos tirar 1/3 da Amazônia para se adequar a essa porcentagem. Isso não faz o menor sentido. No agronegócio. É deixar o Brasil de lado. Agora, cada vez mais o mundo vê, como a própria presidente do OMC disse, há 2 meses, 3 meses atrás, disse o quê? Que o mundo, sem o agronegócio do Brasil, passa fome. Ou seja, Isso aí é realidade, verdade. Eles vão puxar o saco do agronegócio porque o mundo quer que o Brasil faça isso, seja um exportador de produto primário. É isso. Porque isso vai nos manter pobre pro resto da vida. Enquanto o Brasil for especialista nisso, o Brasil vai ser pobre. O Brasil se especializando em agricultura, o Brasil está se especializando em ser pobre. É isso. É isso. E aí é lógico que para o mundo desenvolvido do capitalismo, eles vão achar isso uma ideia bacana para o Brasil. Vamos ver se o Brasil consegue mudar essa imagem. Vamos tentar mudar, sim. Enquanto a gente passa mas fome. é Bem isso, lembrado ali agora, pelo chefe. que falta. Porque essa comida Muito não nos importante alimenta. Isso agora. Está também nas atenções por motivos claros. Em 2018, o senhor candidato à presidência, o senhor se apresentava como o candidato da antipolítica e o candidato contra o Centrão. A Tchutchuca. convenção do seu partido, o general Heleno chegou a cantar, se gritar, pega Centrão, não fica um. Trocando a E palavra agora ele é ladrão por Centrão, tchutchuca etc. do Centrão. Muito Boa, famoso. Boni. Vamos lá, boa. A Gostei. verdade é que Começou o bem. Centrão, Ele é a base do seu governo. Na semana passada, quando o senhor estava saindo lá do Palácio da Alvorada, inclusive, o senhor enfrentou lá um incidente com aquele youtuber. que Ele vai foi tirar o celular do cobrado, Bonner. senhor, Essa aliança do seu governo com o Centrão. Boa, Pergunto, Boni. por que eleitores como aquele, que se sentem traídos pelo senhor, acreditariam nas suas promessas de amor? Você está me estimulando a ser ditador. Eu, candidato? Você. Porque o Centrão são mais ou menos 300 parlamentares. Se eu deixar de lado, eu vou governar com quem? Não vou governar com o parlamento. Então por que você tu tá falava me que não ia governar com estimulando eles a ser antes, um então? ditador. São 513 deputados. 300 são de partidos de centro, pejorativamente chamados de Centrão. Tu Do lado mesmo de lá, chamava os 200 assim. que sobra, o pessoal do PT, PCdoB, PSOL, Rede. Não dá para você conversar com eles. Até eles não teriam número suficiente para aprovar sequer um projeto de lei comum. Então, os partidos de centro fazem parte, grande Agora parte, não é centrão, da né? É base do governo, centro. para que nós possamos avançar em reformas, como temos avançado em muitas coisas. Como, por exemplo, através do Centrão, nós conseguimos o Auxílio Brasil de R$600 para 20 dezembro. milhões de famílias. Dá para imaginar isso? E olha só, os partidos de esquerda votaram contra
o parcelamento dos precatórios, que era condição para a gente dar lá atrás R$400 de Auxílio Brasil para esses mais necessitados. Então o PT Bobagem isso. votou contra. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Dá para dar o auxílio sem fazer isso. Sem deixar de dar, sem dar o calote nos precatórios. Conseguir recurso no orçamento para pagar os 400. Assim como agora o PT também votou contra, tá? Ou melhor, discursou contra os R$600 e votou favorável. A questão política dele. Assim Não. a questão de pouco. Só um pouquinho. O que não se quis foi dar o auxílio só até dezembro, porque é isso que o Bolsonaro fez. O auxílio até dezembro. Era isso que a oposição foi contra. A ideia é que esse auxílio não seja até dezembro somente. Poucos meses, para diminuir o preço da gasolina no Brasil, todos os senadores do PT votaram contra a redução de semestre no Senado. Mas aí é um ponto, Bolsonaro. A gente tem que explicar. Olha só. É óbvio que os combustíveis tinham que ter o seu preço reduzido. Mas para isso, o correto seria abolir o PPI, né, esse preço de paridade de importação, que é uma coisa estúpida, irracional, né, enfim, antieconômica, se é que existe essa palavra, tá? Por um outro tipo de formação de preço baseado num custo de produção mais uma margem de lucro que garantisse a operacionalidade da Petrobras. O que o Bolsonaro fez foi acabar com uma fatia de impostos que vai prejudicar muito mais os estados. Então, ninguém criticou a redução do preço dos combustíveis, mas sim a forma. Porque, primeiro, é pura demagogia, isso é pura medida eleitoreira, porque nessa forma de redução, naturalmente o preço dos combustíveis vai voltar ao patamar que estava. A única coisa que nós vamos ter vai ser uma renúncia de receita por parte dos estados que, diferente da União, não tem como se financiar a não ser pelos impostos e os repasses federais. Então é isso que se foi contra. Se foi contra essa mentira eleitoreira que visou baixar apenas no momento das eleições o preço dos combustíveis. E ainda às custas de sacrificar o caixa dos estados. Trabalhar com o parlamento sem os partidos de centro. Mas a questão... O senhor disse que eu estou estimulando o senhor a ser ditador. Está estimulando, sim. Por favor, candidato. Não, Se eu longe de mim. governar, Eu não estimulei nada. É que a questão é a seguinte. Em 2018, o senhor chegou a dizer, até com propriedade, que governos anteriores tinham feito alianças com o Centrão. Mas o senhor disse criticamente que esses governos anteriores tinham feito nomeações com interesse político partidário e que isso tinha tudo para dar errado. O senhor chegou até a concluir assim, por isso eu não integro o Centrão. Mas recentemente, há dias, o senhor com muita naturalidade disse assim, eu sempre fui do Centrão. Isso é verdade, ele sempre foi. Eu tenho que perguntar ao candidato, em nome da clareza para os eleitores, em qual dessas duas afirmações o eleitor deve acreditar? O senhor sempre foi do Centrão? Ou o senhor, como disse em 2018, diz, eu nunca fui do Centrão por esse motivo? No meu tempo não era Centrão, não existia Centrão. Como assim? No meu tempo, esses partidos que eu já integrei não eram tidos como partido central. Agora, o importante, Boni, o importante. Nós estamos num governo sem corrupção. Eu indiquei ministros pelo critério técnico. Olha ali, ó. Vai rebater isso aí, né? Vai rebater isso aí, né? O governo mais corrupto da história é o governo do Bolsonaro. Vamos lá. Pressões de lugar nenhum para escalar ministros. Qual governo teria o ministro padrão Tarcísio de Freitas na infraestrutura? Padrão Marcos Pontes na ciência e tecnologia. Padrão Tereza Cristina. O Marcos Pontes, eu nem lembrava que ele existia, cara. O cara acabou com a ciência e tecnologia. Agricultura. Padrão Gilson Machado no turismo. Uma pessoa desconhecida até chegar no meu governo. Padrão Onic Lorenzoni, que eu considero como um coringa meu. Padrão Braga Neto, que esteve na defesa. Ou seja, padrão Salles, uma pessoa excepcional. Padrão Salles, o responsável pelo aumento brutal do desmatamento da Amazônia. Não é possível que eles vão deixar esse cara falar isso. Então essas pessoas é que deram um impulsionamento ao governo. Estamos governando com competência e sem corrupção, porque não tem indicação política para esse ministério. Vários ministros, então, aproveitando a deixa, eu vou falar de um tema importantíssimo para o futuro do Brasil, que é a educação. Vocês vão deixar esse papo da corrupção, cacete? Um deles caiu justamente por um escândalo de ter beneficiado pastores com dinheiro da educação e diz que foi a seu pedido no caso de um dos pastores. Pronto, um caso de corrupção aí. Qual é a dificuldade de escolher um bom ministro da educação? Por
muitas vezes, depois que a pessoa chega, a gente vê que ela não leva jeito para aquilo. Não foi só da educação. Ele teve acusação. Ele teve morte de prisão. Ele foi preso, inclusive. Agora, conseguiu habeas corpus logo em seguida. Agora, fiquei sabendo depois, né? Que o Ministério Público do DF foi contra a prisão dele. Agora, veja só... Foi contra a prisão dele. Por quê? Não tinha nada contra ele. Se tiver hoje em dia, é outra história. Até aquele momento não tinha nada. Entendeu? Se tiver, hoje em dia é outra história. Mas há 2 segundos atrás, no governo dele não tinha corrupção. Aí a Renata bem lembrou dos escândalos no MEC, trator, ônibus escolar, propina em Bíblia, propina em barra de ouro. Olha, o que mais teve foi corrupção. E há 5 minutos atrás, o governo dele era o governo que não tinha corrupção. Né? Agora ele já está enfogueirando o ex-ministro. O problema é dele, se tiver, talvez tenha tido, pode ser que sim, pode ser que não. Né? Está no gabinete dele, qual é o problema? Agora, se ele faz besteira, se essa pessoa... Se ele faz besteira, é corrupção do teu governo que diz que não tinha. Não foi a Polícia Federal. Nós começamos a investigar com a CGU. Agora, só na área da educação, o primeiro-ministro escolhido pelo senhor caiu depois de 3 meses porque, por causa de um escândalo, pediu que professores gravassem slogans de campanha seu. O segundo ministro praticamente fugiu do Brasil depois de ter insultado ministros do Supremo. O terceiro ministro nem chegou a assumir porque maquiou o próprio currículo. O quarto ministro envolvido num escândalo de corrupção. Quais são os critérios que o senhor usa para escolher um ministro de uma área tão vital para o futuro do país? As pessoas se revelam quando chegam. Todo mundo, Bolsonaro. Todo mundo. Tu conseguiu rodar, teve ministro que nem assumiu, a mulher acabou de falar. Acontece, é igual um casamento, muitas vezes. Mas eu concordo Pô, tu casou 4 vezes em 4 anos. O ideal era não ter rotatividade. O ideal era não ter rotatividade nenhuma, mas acontece. Outros ministros foram trocados também. Bom, por vários motivos. Agora, depois desse escândalo do MEC... que escândalo do MEC, Bonner? A saída do ministro Milton Ribeiro. Que escândalo? Tem que dizer, Bonner, o escândalo dos tratores superfaturados, dos ônibus superfaturados, das bíblias superfaturadas, da propina em ouro, do intermédio de destinação de recursos via pastores que sequer trabalhavam no MEC. É esse escândalo, tem que dar nome aos bois. Escandaloso, candidato. Um ministro destinar dinheiro da educação para 2 pastores, dizendo que o presidente da República indicou um deles. Cadê o duto cadê o duto do dinheiro vazando ali? Cadê o dinheiro? Candidato, cadê não sabemos. Cadê o dinheiro aparecer? Você não sabe? E está me acusando? Não, está acusando o Milton por isso? O senhor tem todo o direito de achar que não foi um escândalo. Nós vamos adiante. Depois do caso do ministro Milton Ribeiro no MEC, o senhor atenuou um pouco o seu discurso de que não havia corrupção no seu governo. Antes não tinha corrupção. Hoje, o senhor diz que os casos pipocam. Os casos pipocam de corrupção no seu governo. Bom, ao mesmo tempo, vão se acumulando denúncias de interferências suas na Polícia Federal. Protegendo os filhos. Estado, não é um órgão de governo, e um órgão de Estado que o senhor prometeu prestigiar. Como é que o senhor explica para o eleitor essa mudança da sua postura da eleição de 2018 para cá, candidato? Primeiramente, quem me acusou de interferência na PF foi o ex-ministro Sérgio Moro. Falou que a prova da interferência estava numa sessão reservada nossa. Bem, eu não queria. Não foi o Sérgio Moro, cara. Vamos pegar o caso da Marielle. Quantas vezes foi trocado os responsáveis pela investigação? Vamos pegar o caso da rachadinha. Quantas vezes foi trocado os responsáveis pela investigação? Não tem nada a ver com o Moro. O Moro foi um dos que falou. Ah, não podemos deixar esse tipo de mentira. A obrigação de entregar ali, a fita. O senhor teve 4 diretores gerais da Polícia Federal eu não tinha obrigação de entregar a fita. Entreguei a fita. Foi revelado, até com muitos palavrões na reunião de ministros. Não acharam nada. O que acontece? Eu, quando entrego o ministério para alguém, eu dou o ministério para aquela pessoa agir. Tá? A Polícia Federal, com a saída do Sérgio Moro, melhorou e muito na apreensão de drogas, na apreensão de numerários, tá? Em operações, melhorou muito. Em armamento, melhorou. E as pessoas vão mudando. Por exemplo, quando o André Mendonça saiu, porque ele foi para o Supremo Tribunal Federal, eu não considero uma saída da parte dele. Atualmente, temos um delegado da Polícia Federal à frente do Ministério da Justiça. Agora, ninguém comanda a PF, Bonner. Se pudesse comandar, o Lula teria comandado, a Dilma, o Temer, seja lá quem for. Ninguém consegue comandar a Polícia Federal dessa forma como você está falando aí. É que a Associação dos Delegados da Polícia Federal divulgou recentemente um documento com críticas, né? Eles afirmaram que o senhor e a sua equipe de governo
trouxeram desgaste, eu estou lendo aqui os termos dele, trouxeram desgaste à imagem da instituição Polícia Federal e também prejuízos para os policiais federais. E que falas suas, candidato, jogaram desconfianças sobre a autonomia e sobre a imparcialidade da Polícia Federal, que goza de autonomia já há alguns anos, como ninguém poderia negar. Qual é a sua posição, então, diante de um documento com uma queixa, uma acusação como essa da Associação Nacional dos Delegados? O primeiro acabar de confirmar que não tem interferência, que gosta de autonomia. Outra coisa, peraí, eles acabaram de mostrar para mim que não tem interferência, gosta de autonomia. Eles dizem que, então, eles dizem que o senhor jogou, as suas palavras jogaram desconfianças sobre a autonomia da PF, candidato. Não. Acabaram de falar que eu tô certo, não tem interferência lá. Contrário. Outra coisa, eles queriam uma ressuscitação. Ele mente, cara, é impressionante, cara. E fica por isso. Mas outras categorias não concordavam com isso, sem serem beneficiadas também. E daí começou o movimento dentro, por parte de alguns delegados da PF, contrário à minha posição, que deságua numa nota como essa daí. Eu queria, inclusive, reestruturar a Polícia Rodoviária Federal, que era bem mais fácil, menos onerosa. Os delegados, essa mesma associação, não topou fazer isso aí. Então, aí está uma briga política, salarial, por trás disso. Candidato, o senhor agora tem 1 minuto para suas declarações finais. Ah, que bom. Pois é, passou rápido. Eu queria ficar algumas horas com vocês aí. Tá? Quando o senhor começar, a gente começa a contar o tempo. Vamos lá. Vai mentir por último ainda, vai ficar no vácuo. Peguei o Brasil numa situação crítica, na questão ética, moral e econômica. Começamos a trabalhar, tá? Fizemos muitas reformas em 2019. Infelizmente tivemos a Covid, depois tivemos a guerra lá fora, tá? Tivemos uma seca enorme. E nós fizemos tudo o possível para que a população brasileira sofresse o menos possível. Isso nós fizemos. Hoje você nota o preço do combustível caiu assustadoramente, nada de canetada. Como não, filha da puta? Junto ao parlamento brasileiro, conseguimos R$600 de Auxílio Brasil para 20 milhões de pessoas mais pobres. Até dezembro. Conseguimos a transposição do São Francisco, que estava parado desde 2000. Não, é uma obra que tem 15 ou 20 anos, cara. Tu deve ter feito 2% do São Francisco, pelo amor de Deus. Levando água para o Nordeste. Nós pacificamos o MST, titulando terras pelo Brasil, e 90% da MST. foram não para fizeram mulheres. nada. Criamos o PIX, tirando dinheiro de banqueiros, fazendo com que o PIX, a população ele pudesse... nem sabia o que era, né? Tem vídeo na internet. Quando o governo dele botou no ar, ele sequer sabia o que era o PIX. A se transformar muitos em pequenos empresários, um PIX sem qualquer taxação em cima do PIX. Anistiamos 99% da dívida de 1 milhão de jovens junto ao FIES. Encerrou? Acabou. Muito obrigado aí, até a próxima. É boa, né? Renato, até a próxima. Candidato, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo e por ter prestado esses esclarecimentos ao público telespectador. Não, chega, não aguento mais ver essa cara medonha dessa criatura pavorosa aqui na minha frente. Deu, chega. Assim, é difícil de tancar, né, galera? Muito difícil. O Bolsonaro é irritante e aquilo que eu previa de fato aconteceu. Em alguns momentos eles conseguiram realmente botar o Bolsonaro contra a parede, mas a minha avaliação é que, no geral, as coisas ainda ficaram soltas, né? Esse tipo de formato me parece melhor que os debates fragmentados com 15 segundos para respostas. Mas se a bancada não fizer o dever de casa e não pressionar, vai ficar muito difícil. Agora, vamos fazer um efeito de comparação. Quando Simone Tebet sentar ali, aí vocês vão ver o que é, né, troca de favores, troca de afagos. E aí vocês vão ver o que é quando o Lula subir ali. Né? Porque, por exemplo, o que o Bolsonaro fez reiteradamente na entrevista? Bonner ou Renata traziam a informação, a fonte, e o Bolsonaro dizia mentira. Aí dava uma risadinha e tal, e bola pra frente. Vocês vão perceber que com o Lula o tratamento não vai ser esse. Aí o dever de casa vai estar mais bem feito. Não que o Lula seja nenhum tipo de revolucionário, mas a nossa burguesia, a qual a bancada do Jornal Nacional representa, né, ela tem verdadeiro horror a pobre, tem nojo de pobre. E o simples fato do Lula ter vindo de onde veio, o simples fato do Lula ter alguma relação e compromisso com os mais pobres, no sentido de não ser absolutamente inescrupuloso na hora de passar o trator, de tentar pelo menos fazer alguma mediação, isso já é insuficiente para a nossa classe burguesa que a Globo representa. Por isso que, mesmo o Bolsonaro sendo um canalha, um incompetente, um vagabundo, um corrupto, mesmo o Brasil estando muito pior em todos os sentidos, né,
é uma oposição que tem dificuldades de emparedar, né? Por exemplo, o Bolsonaro só pode falar que não teve corrupção no governo dele porque a Globo jamais quis novelizar os seus escândalos. Se a Globo tivesse novelizado, né, o Bolsolão do MEC, se a Globo tivesse novelizado os esquemas de corrupção durante a pandemia, e quando eu digo novelizado, não é fazer um jornal nacional ou 2 de meia hora contra o Bolsonaro. É transformar isso em pauta diária durante meses, que nem eles fizeram com o Mensalão, que nem eles fizeram com a Lava Jato. É disso. O Bolsonaro não passou por isso mesmo fazendo o pior governo da história do Brasil. Então não me surpreende. Eu sei que é muito difícil de tancar isso. E agradeço quem ficou comigo até agora. Até uma próxima.